Vou passar para a próxima parte aqui. Estrelas. Opa, quase caiu aqui em cima. Você sabe se tem como colocar o fundinho pelo celular também? Para ficar padronizado? Não tenho certeza. Ah, eu não sei, pô. Ah, vai ficar assim, por agora. Qualquer coisa eu tiro o meu. Não, não, de boa. Acho que não tem problema. Só se o pessoal se incomodar aí. Tem alguém que tem toque aí? Agora que eu vi o comentário do Eduardo, caraca, aqui em Ourinhos ainda tá calor. Então, desconheça. Frio. Bruno, acho que seu microfone tá fechado. Nossa, aqui em Ponta Grossa tá muito frio. Eu imagino, Não velho. é todo mundo que tá em Ponta Grossa, mas quem tá em Ponta Grossa tá sofrendo. Ourinhos é tipo cidade de praia, só que sem o mar, sabe? Ai, verão é muito melhor. E quem discorda tá errado. Então eu estou Tô errado. errado. Tô errado também. Eu estou errado, porque frio. Calor você sofre só. Frio pelo menos pode ir por baixo da cama. E quando você não pode ficar embaixo da cama? Mas no calor é pior ainda, porque você sua, daí você fede. No frio ninguém sua, então, essa é a questão. A Não questão tanto quanto no A calor. homeostase do nosso organismo para, assim. Mas não tanto no Ah, calor. entendi. É isso. Mas se a gente parar num princípio físico, é mais fácil a gente. Não, pera. Não vou começar a falar de física aqui. Eu vou me enrolar. Começa a aula, Léo. Vamos começar lá, pessoal. Deu aí 7h05. Chame o papagaio, o cachorro, a avó, a tia para assistir. E bora começar então. Beleza, pessoal. Então, aí estamos caminhando para a nossa sexta aula já. E a nossa estrela, literalmente, aqui da aula hoje vai ser justamente as estrelas. Então, bora lá. Pessoal, primeiramente, para a gente começar a falar de estrelas, a gente tem que lembrar um pouquinho do começo do universo. Porque é legal a gente revisar essas coisas. Então, vamos lá. No primeiro ponto ali, que vocês podem ver em amarelinho, a gente fala um pouquinho sobre a origem do universo, que a Bruna comentou com vocês lá na primeira aula, se eu não me engano, e que ela disse toda aquela questão de inflação cósmica e tudo mais. Então aí você tem, né, esse ponto de singularidade, e aí o Big Bang, né, a teoria do Big Bang começa a explicar para a gente milissegundos depois desse grande colapso acontecer, nesse ponto de singularidade. E é aí que a gente fala que o universo começou, vamos dizer assim, né? Porque aí começou a ter tempo, espaço, matéria e tudo mais. Por quê? Então imagina que nos primeiros milésimos de segundo a gente tinha um plasma super energético e aos poucos, né? Na verdade não aos poucos, isso foi um processo extremamente rápido, como a Bruna tinha falado lá, na casa dos milissegundos, a gente já começou a ter a condensação dessa energia em matéria. Beleza? Então aí nós temos aqui, né, indo para o ponto 2 aqui, após segundos, né, a grande inflação, o universo começa a condensar a energia em forma de partículas, ou seja, matéria, massa, beleza? Essas partículas, né, ao longo do tempo, e aí ao longo dos milhões de anos depois, elas vão começar a se aglomerar. E aí cai naquela questão que a Bruna também tinha comentado, que aí lembra que a gente tem um acúmulo de massa, a gente tem aquela atração gravitacional. E aí, à medida que vai, né, o tempo vai passando,
mais massa se aglomera e mais dessa massa aumenta, vamos dizer assim. E a gente sabe que a partir desse fenômeno, né, de gravitação que vai acontecendo, né, principalmente porque no princípio, se a gente parar para pensar, né, os átomos que se formaram já não teve átomos de ouro, átomos de ferro, teve predominantemente átomos de hidrogênio, hélio e um pouquinho de lítio, acho que é lítio, perdão. Lítio. E coisa de lítio, isso. Tem o níquel e tem o lítio, isso. O lítio. Que são, né, se a gente parar para pensar, os 3 primeiros átomos ali da tabela periódica. Resumindo, esses átomos eles vão se juntando, e aí se a gente tem muito hidrogênio em um espaço muito pequeno, ocorre a fusão nuclear e assim nascem as primeiras estrelas e tudo mais. É isso aí, a Bruna vai começar a falar. Na morte de uma estrela, né, a gente tem a ejeção de matéria para todo lado do espaço, e muitos desses restos de supernova, né, que a gente fala, surgiram os sistemas solares, a Terra, enfim, né, o nosso próprio sistema solar surgiu dessa forma. E aí que estamos nós conversando sobre a origem do universo no MIT. E é isso. Momento de reflexão, pessoal. Então, já que a gente está falando de estrelas, né, a partir do momento que a gente deu uma revisada aí, vamos lá. O que será que é uma estrela? Não precisam responder agora, senão vocês vão chover nos comentários aí. Calma que a gente vai caminhando para isso. Mas fiquem aí com essa dúvida na cabeça, né, esse questionamento. Se você já sabe o que é, o que será que precisa mais para aprofundar esse conhecimento? Então, o que é uma estrela? Como elas surgem? Eu disse mais ou menos ali no começo, né? E será que todas as estrelas são iguais? Será que existe alguma forma da gente separar elas? Né? Sei lá. Enfim, a gente vai responder um pouco dessas questões ao longo do trabalho aí, beleza? Então agora eu passo a palavra para a Bruna. Então, pessoal, nessa aula a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em estrelas. Eu sei que vocês já aprenderam um pouquinho sobre estrela nas últimas aulas, mas a gente vai voltar e vai passar por todos os ciclos de vida delas. Então, começando na nebulosa, até elas se tornarem gigantes vermelhas ou supergigantes, o que nos leva à morte da estrela, né? E como acabam surgindo as estrelas de nêutrons e os buracos negros. Então, para iniciar, né, como nascem as estrelas? A gente já comentou isso, e pode passar, Léo. Eu queria ver se vocês ainda lembram como nasce uma estrela. Então, a estrela, ela nasce numa nebulosa, que são aquelas nuvens de gás compostas basicamente de hidrogênio e de hélio. E dentro dessa nebulosa há regiões com maior concentração de gases. O que acontece mesmo quando esses gases se contraem? Vocês lembram? Quando... Supernova acontece um pouquinho depois, né? Isso aí, a gente já chega nas supernovas. Mas o que acontece quando a gente está contraindo esses gases? A gente não, né? A nebulosa. Ninguém? Beleza. Ó, então, nas regiões onde acontece essa maior concentração dos gases, a força gravitacional é maior. E quando um gás se contrai, ele esquenta. Por isso, a temperatura desses gases vai aumentando e quando a gente tem gás suficiente naquela nebulosa, a gente consegue acender o combustível nuclear e iniciar a queima do hidrogênio por fusão nuclear. E daí nasce uma estrela, pode passar, Léo. Nasce a protoestrela, né? Começa a queima do hidrogênio. E aí temos, tchanã, nossa estrela pronta. Mas o que acontece se a gente não tiver gás suficiente para acender essa estrela? Então, essa é uma questão bem importante. Quando não há gás suficiente, após eles terem contraído,
o objeto ele começa a se esfriar de novo. Então, a gente chama isso de anãs marrons. Tá? Esse tipo de astro ele produz muito pouca energia e eles são mais parecidos com planetas do que com as nossas estrelas. Então, eles são mais parecidos com planetas como Júpiter, por exemplo. No início ali, a estrela ela vai estar produzindo hélio a partir do hidrogênio, e depois o hélio é queimado, produzido lítio e assim por diante. Então, dessa forma, eles vão criando elementos novos até chegar no ferro. Tá? E essas reações elas acontecem na parte mais central da estrela, que é o núcleo. Tá? Então, só relembrando também, o que mantém as estrelas ali queimando, estáveis, né, sem explodir a qualquer momento, é um equilíbrio entre a força gravitacional da estrela e a pressão dos gases. Então, a força gravitacional faz com que o conteúdo seja puxado para o centro da estrela, para o núcleo dela, enquanto a pressão faz com que os gases se expandam. Então, a gente tem ali um equilíbrio entre essa força gravitacional e a pressão que faz com que ela, né, queime, mas não exploda ainda. Pode passar, Léo. Falando sobre a luminosidade da estrela. Então, a luminosidade de uma estrela ela é diferente do brilho dela, e daqui a pouco a gente já vai comentar sobre o brilho. Mas a luminosidade ela depende do raio da estrela e da sua temperatura superficial. Então, só para contextualizar, a estrela ela tem uma temperatura em seu núcleo e uma temperatura superficial na sua superfície. Então, o que conta para o cálculo de luminosidade de uma estrela é a temperatura superficial dela. E essa luminosidade, ela tá... A gente já chega nessa parte. E a luminosidade do corpo celeste, ela está relacionada diretamente com a área da superfície, né, da estrela. Quanto maior for a área, e a sua temperatura também. Então, quanto maior for a temperatura e a área superficial da estrela, maior será a energia irradiada, ou seja, ela vai ser mais luminosa, tá bom? Existe outra relação muito importante entre as propriedades físicas da estrela, que é a relação direta entre a massa e a luminosidade da estrela. Ou seja, quanto maior a massa da estrela, maior a sua luminosidade. E como eu comentei ali no princípio, a luminosidade e o brilho da estrela são propriedades diferentes dela. Não são a mesma coisa. Enquanto luminosidade é a quantidade total de energia emitida por uma estrela por unidade de tempo, ou seja, por segundo, o brilho ele vai ser a quantidade total de energia emitida por uma estrela por unidade de tempo e por unidade de área. Então, pode passar, Léo. Magnitude é o sistema de medida das estrelas que é usado para representar o brilho delas. Então, ele foi inventado no ano de 150 a.C. pelo astrônomo grego Hiparco. Então, como que ele fazia? Ele observava ali as estrelas e ele via qual deles tinha um brilho aparente em relação à Terra. Como que funciona? Então, a magnitude, a gente tem duas magnitudes, a magnitude aparente e a magnitude absoluta. A magnitude aparente é em relação à Terra. E se a gente for parar para analisar, o Sol ele tem uma magnitude muito grande porque ele está muito próximo da Terra. Então, o brilho dele chega aqui com muito mais intensidade do que as estrelas que estão mais longe, correto? Tudo certo? Então, em relação à Terra, ele tem uma magnitude muito alta, do mesmo jeito que a própria Lua, apesar de não ser uma estrela, ela também tem uma magnitude aparente em relação à Terra. Só que a gente não pode levar em consideração só em relação à Terra.
a gente tem que levar em consideração o brilho delas no universo inteiro, independente de em que parte do universo elas estiverem. Então, então a gente tem a magnitude absoluta e ela é representada quanto mais negativo o número é, maior a magnitude da estrela. Então, o nosso Sol, ele tem uma magnitude de 4,8. Ele não tem uma magnitude muito alta. Mas comparando com a estrela de Sirius, que é a estrela mais brilhante da constelação de Cão Maior, e uma das estrelas mais brilhantes do nosso céu noturno também, ela já tem uma magnitude absoluta muito maior, porque ela é mais negativa. Então, ela tem menos 1,44 de magnitude absoluta. Enquanto Eta Carinae é a estrela mais brilhante da nossa galáxia. Então, guardem esse nome. Eta Carinae é a estrela mais brilhante da Via Láctea e ela tem uma magnitude de menos 8,6. E comparado a R136A1, ela não tem um nome muito fácil, ela também é a estrela mais brilhante daí do nosso universo. Então o brilho não está necessariamente relacionado ao volume da estrela. Então, em termos de volume, essa R136A1, ela não é a maior, no entanto, ela é a mais massiva e brilhante de todo o universo. Então, assim, a magnitude não quer dizer que a estrela seja maior, mas é em relação ao brilho mesmo que ela emite. Tá bom? Léo, é com você. Pessoal, outra coisa também que a gente achou legal comentar com vocês é em relação às cores das estrelas. Justamente porque a gente está falando dessa questão de brilho e de luminosidade, queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Por que vocês acreditam que não existe estrela verde? Vocês já viram alguma... Primeira pergunta, vocês já viram alguma estrela verde? Conhece alguma estrela verde? Se vocês acharem, vocês podem levar lá para a NASA, porque é uma coisa extremamente impossível. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal. Existe uma coisa na física chamada de radiação do corpo negro. A radiação do corpo negro, ela está diretamente associada com a relação de temperatura de um corpo. Ou seja, visto que a estrela é feita de matéria e ela emite essa radiação, ela vai emitir as cores em todos os comprimentos de onda. Só que sempre existe um pico específico nessa questão na faixa ali da luz visível do espectro eletromagnético. Inclusive, também, isso foi um dos problemas em aberto na época, que o pessoal tinha os entendimentos da física clássica, né, newtoniana, e aí, a partir do momento que eles compararam esses dados, né, com essa radiação do corpo negro, eles perceberam que existia uma catástrofe do ultravioleta. Isso aí é assunto para outras coisas. Se vocês quiserem saber mais, tem bastante coisa no YouTube interessante falando sobre. Mas o ponto é que a cor de uma estrela vai variar de acordo com a temperatura. Estrelas mais quentes, com a superfície mais quente, consequentemente o núcleo também, mas o que manda nessa parte seria mais a superfície da estrela. Elas emitem comprimentos de onda no pico próximo ao azul. Lembra que quando a gente fala de espectro eletromagnético, não sei se vocês conhecem, tipo, pelo menos essa questão de frequência, energia, as ondas que estão mais próximos do azul para o violeta e aí assim ultravioleta, elas são mais energéticas, pelo menos nesse espectro visível. E as cores menos energéticas são as vermelhas, alaranjadas, amarelo e o verde seria o intermediário. Aí vocês me perguntam, tá, então a estrela, de acordo com a temperatura dela, ela vai emitir um pico específico de ondas, né? Então as estrelas mais quentes no universo, elas vão ter essa cor azulada que é um pouco contra-intuitivo. Geralmente a gente associa a cor
azul com cores frias, mas na verdade é o contrário que acontece com as estrelas. E estrelas um pouco mais menos quentes, né? Vamos dizer assim, todas as estrelas são muito quentes, mas essas menos quentes elas têm a cor avermelhada para o laranja. E aí você me pergunta, tá, mas essa parada de estrela verde que você mandou no meio? Porque é o seguinte, as estrelas, o verde, ele tá, se a gente para pensar, no meio do espectro eletromagnético. Ele nem tá tanto para o vermelho, nem tanto tá para o azul, vamos dizer assim. Estrelas que têm esse pico de radiação no verde, eles consequentemente emitem mais ou menos a mesma quantidade de ondas eletromagnéticas nas cores vermelhas e nas cores azuis. E por conta disso, o resultado final disso é que essa luz chega para a gente da cor branca. Inclusive o nosso Sol, ele tem um pico de emissão no verde, só que isso tem dois fatores. Uma que a gente acaba interpretando essa cor como branca justamente por ele emitir essas ondas em todos os espectros, mas também tem a ver com o nosso olho. E eu não vou começar a falar de biologia aqui, tá? Mas fica aí, depois vocês estudam o porquê será. Não, o Sol não é verde. O Sol não é verde. O que eu quero dizer é que quando a gente analisa os dados, ele emite o pico de radiação dele na cor verde, mas ele não é verde justamente porque ele emite outros comprimentos de onda também. Isso. O Sol é branco. Se a gente, assim, o fato é que o Sol é branco. Ele manda para a gente aqui luz branca. Tanto que a gente consegue enxergar objetos brancos. Se a gente colocasse algum objeto branco, quimicamente falando e fisicamente falando, no Sol, ele refletiria para a gente o amarelo, justamente porque o branco seria a junção de todas as cores, beleza? Mas aí a gente pode talvez conversar um pouquinho lá no grupo depois sobre. Mas aí fica aqui a curiosidade para vocês. Existe a cor de uma estrela está diretamente relacionada com a temperatura. Quanto mais quente azul, quanto menos quente vermelha, beleza? Fica aí o recado só. Eu vou passar aqui para vocês. Então, voltando para o ciclo das estrelas, né? À medida que as estrelas vão queimando o seu combustível nuclear e a temperatura delas vai aumentando. Então, assim, como o Léo mencionou, as estrelas têm uma temperatura, né? E essa temperatura se caracteriza ali por uma coloração das estrelas. E de acordo ali com o ciclo de vida das estrelas, a gente sabe que as azuis são as mais quentes, aí passa para o branco, para o amarelo, para o vermelho, e a temperatura delas vai diminuindo nesse ciclo de vida. Tá, mas se a temperatura delas vai caindo, né? Como que a temperatura de uma gigante vermelha começa a aumentar nesse período? Então, a temperatura nuclear dessa estrela, ela vai aumentando no seu centro. Mas as gigantes vermelhas, elas têm temperaturas superficiais baixas, que está ali em torno de 3.000 a 4.000 Kelvin. Então, elas têm uma luminosidade alta devido às suas grandes áreas superficiais. Beleza? Então, a atmosfera exterior dessa gigante vermelha, ela é inflada, tênue, faz com que o raio dela seja imenso, mas uma temperatura superficial relativamente baixa ali, né? Então, quando o Sol atingir essa fase das gigantes vermelhas, para vocês terem ideia, ele vai engolir Vênus, Mercúrio, Vênus, Terra, e ele vai chegar muito próximo à superfície de Marte. Mas isso só vai levar assim, 4 bilhões de anos para acontecer. Provavelmente nem estaremos aqui mais para ver o Sol se tornar uma gigante vermelha. Mas isso nos diz, né, que ele é um Sol de meia-vida, tá? Então, ele tá ali na metade da sua queima ainda e ele ainda tem hidrogênio no seu núcleo. Pode passar, Léo. Eu trouxe aqui como exemplo uma estrela de Matusalém para
para falar para vocês, mesmo porque ela é a estrela mais velha do universo. Então, por muito tempo, essa estrela de Matusalém, ela confundiu um pouquinho os cientistas. Por quê? Primeiro, ela é uma estrela localizada a 190 anos-luz da Terra, né? E os cientistas, fazendo todos os cálculos de idade das estrelas, eles determinaram alguns anos atrás que ela tinha 14,5 bilhões de anos, de acordo com os cálculos tradicionais deles. Qual que é o problema disso? Alguém consegue chutar qual o problema dela ter 14,5 bilhões de anos? O universo não vai contar, tipo. Demora um pouco mais para as estrelas surgirem. Eu não sei explicar. Eu só vou ficar quieto. Nossa, teu raciocínio tá perfeito, por exemplo. É por causa que já teria acontecido uma supernova? Não é bem isso. Mas, assim, o raciocínio do Polizelli chegou perto. O problema de ela ter 14,5 bilhões de anos é que o Big Bang aconteceu há 13,8 bilhões de anos. E se o Big Bang foi o ponto inicial de tudo, de todo o nosso universo, como é que tem uma estrela mais velha que o Big Bang? Não daria certo, né? Não estava certo. Eles viram, opa, tem alguma coisa errada nesses cálculos. Então, para determinar a idade de uma estrela, os astrônomos eles consideram suas propriedades físicas, como a temperatura, a luminosidade, além de quanto metal e massa que essa estrela possui. Então, e para determinar a idade do universo, uma maneira de fazer esse cálculo é medir a temperatura e a pressão da radiação de fundo de micro-ondas cósmicas, sendo que essa radiação é a luz mais distante que somos capazes de detectar. Então, eles falaram que a idade do universo estava certa. Então, eles foram reavaliar a idade dessa estrela. E a solução para proposta ali, que eles conseguiram evoluir, foi medir a rotação da estrela. Então, os cientistas eles descobriram que uma estrela fria, ela gira muito mais rápido quando ela é jovem e ela acaba ficando mais lenta quando ela envelhece. Então, por mais difícil que seja ver uma estrela girando, né, seu movimento de rotação, os astrônomos eles utilizaram as manchas solares dessas estrelas, né? Não que a gente esteja falando do Sol, a gente está falando de Matusalém, mas as manchas solares. E eles acabaram identificando o deslocamento ali da superfície dela. Então, eles observaram lá de novo, eles utilizaram o telescópio Hubble e eles conseguiram ver que essa estrela de Matusalém, ela tem uma velocidade de órbita de 1,3 milhão de quilômetros por hora. Então, a partir disso, eles conseguiram determinar que a idade dela, na verdade, está errada, que a idade dela é de 13,7 bilhões de anos. E que ela, né, aconteceu, na verdade, depois do Big Bang. Mas, mesmo assim, continua sendo a estrela mais velha já conhecida. Deixa eu dar um ponto. Eu acho que o Alessandro comentou ali nos comentários, a aparência do Sol é amarelo. Cara, isso tem uma explicação biológica muito legal, mas é que eu não vou poder falar de biologia hoje porque o tempo tá corrido. Mas depois qualquer coisa eu mando um Léo, vídeo. apresenta aí. Agora que você já começou, apresenta. É que assim, pessoal, o que faz a gente enxergar as cores? Né? Vamos ver se vocês sabem. As cores não passam da interpretação do nosso cérebro, não seria isso? Isso, é a interpretação do nosso cérebro, mas fisicamente tem que ter um receptor para o nosso cérebro poder interpretar isso. Pense que, no caso, vou já dar um spoiler, são os nossos olhos, certo? Os nossos olhos, eles captam a luz, e aí o que é captado é enviado para o cérebro em formas aí de pulsos nervosos, e aí o cérebro faz a interpretação disso. Só que, mais especificamente, existem os cones e os bastonetes, que são responsáveis
pela captação da luz. Essas células são sensíveis à luz. Os bastonetes, eles são responsáveis pela intensidade de luz, ou seja, quando você, sei lá, tu joga uma lanterna na sua cara, como você sabe que aquela luz é mais forte ou mais fraca? Os bastonetes, eles fazem essa interpretação da intensidade da luz. Porém, os cones, eles fazem a interpretação das cores, justamente. Então, pessoas que têm daltonismo, que têm aí algum problema para enxergar determinados tipos de cores, eles têm problemas nos cones. Aqueles animais que enxergam no escuro, que são animais noturnos e tal, o que provavelmente eles têm mais desenvolvido? Os bastonetes. Então, geralmente você vê alguns animais lá que tem, sei lá, eles enxergam bem no escuro, só que eles enxergam em preto e branco, né? Tem essas coisas assim. Por quê? Porque eles têm os bastonetes muito mais desenvolvidos do que os cones. Fica aí, né? Como o sol tem muito a ver com a biologia também. Só que eu quero dizer aqui é o seguinte: a gente tem 3 cones: os da luz azul, da luz vermelha e da luz verde. Só que eles não são exatamente quando é que teria que mostrar um gráfico aqui para vocês, mas as nossas células, eles captam isso em picos diferentes. Só que o pico do amarelo e do verde, do vermelho e do verde, eles são muito próximos um do outro. Então vamos tentar dizer assim: o nosso cérebro ele interpreta as cores vermelha e verde muito próximas uma da outra, diferente do azul, que é bem característico. Isso acontece que, tipo, a sensação que a gente tem quando a gente olha para o Sol é uma cor amarelada. Mas isso, na verdade, seria uma ilusão de ótica do nosso próprio cérebro. O fato é que o Sol ele emite o pico dele no verde, consequentemente, por ele estar no meio do espectro, ele emite duas quantidades de luz iguais, né, do vermelho e do azul, e toda a soma dessas cores é branco. Então, fica aí. É por isso que a gente tem a sensação do Sol ser amarelo, beleza? Mas é isso. Aí vou parar agora. Beleza, então voltando para estrelas, agora pode passar, Léo. A morte de uma estrela, ela vai depender também da sua massa. Então, a gente tem as gigantes vermelhas e as super gigantes vermelhas, né? Pode passar, Léo. Se a nossa estrela ela tiver menos que 8 vezes a massa do Sol, ela vai se esfriar lentamente e ela vai acabar virando uma anã branca. A gente não tá nesse slide ainda. Aí essa estrela, ela vai acabar liberando alguns gases, né? Então ela vai formar uma nebulosa planetária em volta dela. E as anãs brancas, elas podem ter tamanhos comparáveis ao da Terra, porém com massas muito próximas à do Sol. Então elas são muito densas, muito pesadas, né? Se a estrela tiver uma massa maior que 8 vezes a do Sol, que é uma supergigante vermelha, agora pode passar, Léo. Ela vai ter, assim, uma morte catastrófica. Então, as estrelas, eu não sei se vocês lembram, né? Vamos, então, recapitular. As estrelas, elas vão produzindo elementos novos, o que libera energia, né? Para o universo ali, ela está liberando energia. E isso ocorre para todos os elementos mais leves que o ferro. Então, chegou no ferro, em vez de liberar energia, ele vai estar consumindo energia, e isso não é bom para a estrela. Assim, na produção do ferro, grande parte dessa energia da estrela ela é sugada e ela acaba se resfriando de uma forma muito rápida. Para vocês terem ideia, o núcleo da estrela ele acaba se transformando em ferro em questão de horas, não é em questão de anos, né? Mas é em questão de horas. E dessa forma, a pressão dessa estrela ela acaba caindo bruscamente. Então, a pressão era o que mantinha o equilíbrio, né? A pressão e a força gravitacional. Se a gente não tem mais aquela pressão de expansão da estrela, a força gravitacional começa a agir
puxando todas as camadas em direção ao núcleo da estrela, em direção ao centro dela. E quando elas se encontram ali no núcleo sólido de ferro, essas camadas elas acabam quicando, então elas são ejetadas para o espaço a altas velocidades, e todos os gases que a gente tinha ali. Isso é o que a gente chama de supernova, que a gente explicou na aula passada para vocês. E com a energia dessa explosão, dessa supernova, são produzidos todos os elementos mais pesados que o ferro. Então, a gente tem uma frase bem famosa do Carl Sagan que fala que nós somos feitos de poeira das estrelas. Por quê? Porque na Terra nós encontramos elementos químicos mais pesados que o ferro. E isso quer dizer que eles foram produzidos por uma explosão de uma supernova, e isso também ajudou os cientistas a descobrirem que a origem do nosso sistema solar foi causada por uma explosão de uma supernova. Então é bem legal a gente pensar como tudo isso está relacionado. Aí esses gases, eles acabam... a gente tem todos os elementos, né, que foram ejetados ali para o espaço, e no meio desses elementos a gente tem os gases que acabam se tornando uma nova nebulosa. Então, é um ciclo, né? A supernova explode e ela acaba formando uma nebulosa que vai poder originar novas estrelas. Beleza? Agora, o núcleo dessa estrela, ele também acaba sendo determinado pela massa dele. Então, se ele tiver uma massa de 1,4 até 3 sóis, ele acaba se tornando uma estrela de nêutrons. E se ele tiver uma massa maior do que 3 sóis, ele acaba se tornando um buraco negro. E agora é com o Léo de novo. Beleza, pessoal. Então aí, como a Bruna estava falando, a partir do momento que uma estrela aí supermassiva morre, né, lindamente, vamos dizer assim, ela pode gerar 2 produtos, vamos dizer assim, ou subprodutos. O restante da matéria que vai ser ejetada, mas aquele carocinho ainda da supernova, vamos dizer assim, ele ainda possui bastante massa e fica lá, vamos dizer assim, fica lá no espaço. Esse carocinho, se ele tiver até de 1,4 vezes a massa do Sol até 3 vezes a massa do Sol, ele vai se transformar em uma lindíssima estrela de nêutrons. Pessoal, vocês sabem o que é uma estrela de nêutrons? O que vocês acham que é uma estrela de nêutrons? É um pouco autoexplicativo o nome, mas o que será que acontece lá dentro? Qual que é a pira dessa estrela aí? Nêutrons. O João ele é objetivo, exatamente. Por que nêutrons? Aí vocês param para pensar, será que só tem nêutrons lá dentro, então? Uma estrela de nêutrons, será que ela só é feita de nêutrons? Constituída? Radiação, legal. Nêutrons e radiação. O João conseguiu descrever bem o que é a estrela. Isso, o Polizelli também deu uma... Então aí, o João e o Polizelli, eles deram uma boa ideia pra gente do que seria uma estrela de nêutrons. O que acontece, pessoal? Então a gente tem a matéria constituída de átomos, acho que não é novidade para ninguém, mas o que acontece? À medida que a gente tem essa massa gigantesca, em pouco volume, a gente tem uma densidade muito alta. E o que essa densidade faz? Faz com que a estrela fique bem próxima uma da outra. Uma estrela não, desculpa, os átomos eles fiquem bem próximos uns dos outros. E esses átomos, eles chegam a um ponto de compressão tão extrema que os prótons e os elétrons dos átomos, eles vão se juntar e vão se anular, vamos dizer assim, justamente porque é uma carga negativa, uma carga positiva, e vão se transformar em um nêutron. Por isso, daí vem o nome estrela de nêutrons. Então, pessoal, olha só o que eu estou falando para vocês. Essa estrela, ela tem uma densidade
tão grande que ela junta os átomos em uma coisa só. E, vamos dizer assim, que a carga final disso tudo, que a gente fala também que é um superfluido, ele é neutro. Como o Polizelli lembrou a gente ali, não é só isso. Existem ainda cargas elétricas lá bem definidas, como as positivas e as negativas, mas predominantemente ela é constituída de nêutrons, justamente porque ela comprime de uma certa forma que, que os átomos eles viram uma coisa só, vamos dizer assim. E olha só que legal, uma estrela de nêutrons, comparado aí, nem comparado ao tamanho do universo, 10 quilômetros de raio. 10 quilômetros de raio, pessoal. Então a gente consegue andar, vamos dizer assim. 10 quilômetros é muito tranquilo. É um espaço extremamente pequeno, com uma massa de 1,4 até 3 vezes a do Sol. Então, para pensar no tamanho do Sol e toda aquela massa dele concentrada nesse único ponto, nesse único raio aí de 10 quilômetros, né? Seria aí os 20 km de diâmetro, né? Olha só, matemática aí, pessoal. Tá voando. Mas a estrela de nêutrons ela tem algumas particularidades também bem legais. No caso aqui, vocês estão vendo aqui que eu coloquei ondas gravitacionais. Vocês já devem ter ouvido falar disso aí. Ultimamente saiu uma notícia muito velha. Acho que o tempo está passando meio rápido. Acho que faz um pouco de tempo. Uns 2, 3 anos, talvez. Mas e aí? O que seriam essas ondas gravitacionais? O que vocês acreditam que seja isso? A gente vai falar um pouquinho de relatividade também para poder falar sobre buraco negro, beleza? Quem aí tá se coçando às vezes para falar alguma coisa, a gente já vai comentar sobre. Pessoal, As ondas gravitacionais que criam os buracos negros? as ondas gravitacionais, elas não criam um buraco negro, mas os buracos negros também têm relação com as ondas gravitacionais, porque a gente só consegue captar essas ondas gravitacionais de coisas no universo extremamente densas. Quais são as duas coisas mais densas que a gente conhece no universo? As estrelas de nêutron e os buracos negros. Então, sim, vamos lá, João. Os buracos negros, eles têm relação com as ondas gravitacionais também, só que a onda gravitacional que a gente conseguiu captar, né, segundo o que os astrofísicos dizem, provavelmente ele se originou a partir desse sistema binário de estrelas de nêutrons girando uma na outra. E como eu falei para vocês, a densidade, a distorção do espaço é tão grande quando essas estrelas se juntam, né, e elas consequentemente se orbitam, que elas acabam propagando essa deformação do espaço-tempo ao longo do espaço. Só que o problema é que essas ondas elas se dissipam muito fácil. Então precisa de objetos extremamente densos para a gente poder captar. Então fica aí um exemplo do que a gente conseguiu observar também das estrelas de nêutron. Então é que a gente também tem uma característica muito legal das estrelas de nêutron, é que devido a ela girar extremamente rápido, existe uma coisa na física chamada momento linear. O Sol, assim como a gente sabe, que ele também tem um movimento de rotação. E a partir do momento que a gente. Sabe. Nossa, gente, eu vou viajar agora. Sabe aquela parada? Não sei se vocês já viram aquele vídeo de uma bailarina rodando naqueles de gelo, sabe? Vocês sabem do que eu tô falando? A bailarina, quando ela gira com a perna esticada, ela gira mais devagar. E quando ela se dobra, do Neymar. Cara, isso eu não conheço, não. Patinação do gelo. Obrigado, Cris. Patinação do gelo. A bailarina, se é que assim, desculpem aí, patinadores de gelo, se eu estou confundindo o nome errado, mas a bailarina, quando ela estica a perna, ela está numa área, vamos dizer assim, ela está num centro de massa um pouco diferente. E quando ela se comprime, vamos dizer assim, ela diminui seu volume, ela gira mais rápido. As estrelas de nêutrons, elas acontece isso também, porque elas estão num volume extremamente pequeno e ela conserva todo o movimento linear da supernova. Olha só, tô falando termos de física bonito aqui, perdão físicos. Mas, e o que acontece? Elas acabam girando extremamente rápido. E essas cargas que estão lá dentro, como o Polizelli lembrou a gente, as cargas positivas e negativas, elas estão girando lá extremamente rápido. E essas cargas geram um campo magnético extremamente grande. E olha só que doido. Ainda assim ocorrem alguns processos de nucleares lá dentro da estrela, onde tem superfluido. As camadas das estrelas de nêutrons ainda é discutido, tal. Por isso que eu não coloquei muito aqui para vocês, mas
Pensem que lá dentro é uma coisa extremamente caótica e está sendo injetado radiação, principalmente no espectro do raio-x. A gente vai falar um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas uma aula para frente. Mas fiquem na mente que elas são radiações extremamente energéticas que acabam saindo devido a esse campo magnético só pelas extremidades. Então, olha só aqui como a gente tem no esquema, que vocês estão vendo aí, né? Olhem para o esqueminha aqui. Essas radiações, elas acabam saindo só pelas extremidades. Justamente porque o campo magnético meio que comprime, dá uma funilada e só sai nesses dois extremos. O que acontece? Quando a estrela de nêutrons, ela gira rapidamente e ela libera radiação nesses dois extremos, a gente pode chamá-la de pulsares. Por quê? Porque aqui da Terra, vamos dizer assim, no nosso referencial, quando a gente olha para uma estrela de nêutrons, né, não é tão fácil assim olhar, mas quando a gente olha, essa luz aí, vocês podem ver aqui no GIF que ela fica girando, como se fosse um farol mesmo. E a gente capta quando essa luz passa na frente, né, vamos dizer assim, no nosso ponto de vista. E dá a impressão que ela está piscando, né, como vocês podem ver ali. Por isso ela é chamada de pulsares, porque ela pulsa esse sinal. E é um sinal bem certinho, tanto que quem descobriu isso, se foi uma mulher, não vou lembrar o nome dela, desculpa. Vocês podem pesquisar aí depois, né, quem descobriu o primeiro pulsar, que ela identificou que existia um pulso ali de luz muito sincronizado em um espaço de 1,3 segundos, se eu não me engano. E aí, eles acharam na época que eram alguns alienígenas tentando se comunicar com a gente, porque o pulso era muito certo. Era muito sincronizado, vamos dizer assim. E eles acreditavam que esse processo não poderia ser dado espontaneamente no universo. Estavam enganados. Na verdade, era uma só, para nossa felicidade ou infelicidade, era só uma estrela de nêutrons girando mesmo. E aí a gente chama esse fenômeno de pulsar, beleza, pessoal? Vocês têm alguma dúvida sobre estrela de nêutrons? A estrela de nêutron gira tão rápido assim na vida real? Olha, cara, acredito muito que sim. Justamente porque se a gente está falando que ela dá esse sinal de a cada 1 segundo, ela gira sim com uma velocidade, não vou saber te falar a velocidade, mas ela rotaciona extremamente rápido. A gente parece para comparar a rotação da Terra, é uma velocidade extremamente rápida sim. Inclusive, ela tem que ser intensa também para gerar todo esse campo magnético que a gente vê nela. Então a resposta é sim, ela gira bem rápido, talvez bem próximo a esse GIF, beleza? Tá, Bruna. Tem muita coisa ainda, João. João, você vai ser o cara que vai descobrir se as estrelas de nêutrons elas giram tão rápido assim, beleza? A gente precisa de cientistas bons como você, beleza? Ah lá, a Camila falou o nome da moça que descobriu. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela complementação do material. E agora, acho que a gente vai para uma parte aí talvez mais curiosa que a galera geralmente gosta. Então, falar de buracos negros. Pessoal, para a gente falar de buraco negro, tem que ter um pouquinho de relatividade no jogo, porque são coisas extremamente abstratas que talvez no nosso dia a dia a gente não pare para pensar. Mas beleza, vamos lá. Um pouquinho de história para vocês. Nosso querido amigo Albertinho, ele estava lá de boa e ele começou a pensar sobre a seguinte natureza da luz. Sobre a velocidade da luz, ele se imaginava lá correndo na bicicleta dele na velocidade da luz e o que isso poderia ocasionar de diferente no espaço. Resumindo, né, depois de calcular muito, ele descobriu que a luz ela tem uma velocidade constante no universo e para ela ser sempre constante, independente do referencial que você observa, falando nomes físicos muito complicados aqui, né, pessoal? Mas assim, o referencial, a gente tem que concordar com a velocidade da luz, não importa qual a nossa velocidade. E não sei como, porque é um cálculo extremamente complexo, esse cálculo não é muito comigo, né? Mas para essa luz, ela sempre ter essa velocidade constante no universo, o tempo e o espaço tem que ter essa grandeza variável. Por isso que a gente fala, né, quando ele mandou assim pro peito, né, mandou aí pro mundão a teoria da relatividade, ele mandou primeiro a relatividade restrita, justamente porque ele só descrevia um pouco dessa questão da velocidade da luz e induzia a gente a pensar que o espaço e o tempo
seriam coisas juntas, seriam coisas unidas, elas não teriam essa diferenciação. Então, né, segundo os cálculos de Einstein, talvez a gente pudesse medir o tempo em metros e por aí vai. Isso trouxe algumas implicações interessantes, como tem aí uns paradoxos, podem ver vídeos no YouTube bem doidos aí, de tipo assim, se uma pessoa viaja na velocidade da luz, né, como que o tempo vai passar para ela? O tempo vai variar justamente porque a aceleração dela é quase próxima da luz. Então o tempo ele dilata e o espaço ele comprime. Então vamos supor assim, essa moça aqui que subiu num foguete e foi embora, não sei para onde, aqui provavelmente, se ela estiver viajando quase na velocidade da luz, o tempo para ela passaria mais devagar. Passaria mais devagar. O tempo para ela não passaria da mesma forma para quem ficou na Terra. E provavelmente quando ela voltasse, aqui na Terra, como a gente tem esse tempo, de acordo com a nossa aceleração aqui da gravidade e tudo mais, ele passaria de uma forma que a gente conhece. Mas para quem está viajando na velocidade da luz, ele seria um pouco diferente. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque depois o Einstein ele explicava muito bem essas questões da velocidade da luz, tipo uma viagem no tempo, exatamente, só que sempre para o futuro, nunca para o passado, pelo menos até onde a gente sabe, beleza? Interestelar, exatamente, Interestelar tem bastante disso, pessoal. Aí vocês podem viajar no YouTube com canais confiáveis, por favor. Tem o Pedro Loz, do Ciência Todo Dia, tem o... Depois a gente pode mandar lá no grupo um dos canais mais legais que falam muito sobre isso, mas se eu ficar falando de relatividade aqui é um tema meio complexo. E eu também não sou a pessoa mais indicada do mundo para falar sobre. Então fica aí a dica desses canais para vocês poderem assistir, beleza? A relatividade geral, aí sim ela comportava a questão da gravidade. Então Einstein ele conseguia explicar essas questões da velocidade da luz, mas ele não conseguia juntar com essa questão da gravidade. Aí ele lançou a teoria geral, e aí o que dizia toda essa teoria geral? Que a gente precisa entender para a gente poder entender sobre buraco negro. O espaço e o tempo são duas coisas iguais, eles não são segregados, vamos dizer assim, e a velocidade da luz, sim, ela é uma constante. Então a velocidade da luz nunca se altera. E outro ponto importante é que a luz sempre caminha em linha reta. Sempre. Mas aí, né, para ele conseguir comprovar essa ideia dele, ele teve que pensar em um seguinte coisa. Né? Segundo ele, então, se a luz ela passasse em uma, por exemplo, aqui vocês estão vendo que isso aqui é a massa do Sol, tá? Isso aqui seria o nosso Sol. O Sol, como você sabe, ele tem uma massa bastante grande, e quanto maior essa massa, maior a distorção do espaço-tempo. Vamos falar bonito aí, espaço-tempo, olha só que legal. Então, se a luz caminha em linha reta, ela teria que se curvar, olha que contraditório um pouco, ela teria que se curvar porque o espaço-tempo dobrou. Mas não é que a luz dobrou, é como um trem na linha, sabe? O trem, ele sempre está acelerando reto, ele está acelerando reto. Só que o trilho dele pode virar. É mais ou menos o que acontece com a luz na malha do espaço-tempo. E como que ele conseguiu provar isso? Inclusive, ele veio aqui para o Brasil para comprovar essa teoria, não sei se vocês sabiam. Ele foi lá para o Ceará em... esqueci o nome da cidade. Cabral, o nome da cidade, alguma coisa assim. Perdão, galera do Ceará. Sobradinho, isso. Sobral é o nome da cidade. Sobral, eu acho. Tenho quase certeza que é Sobral. Nessa cidade de Sobral, ele foi para lá porque ocorreu um eclipse solar. Então ele ia conseguir medir as distâncias de uma estrela que estavam atrás do Sol. Então é difícil ver estrelas atrás do Sol. Só poderiam ser possíveis de ver a partir do momento que a gente tem o eclipse solar, justamente porque ele tamparia a luz do Sol. E aí a gente só conseguiria ver, entre aspas, a distorção que o espaço-tempo faria, a distorção que o Sol faria no espaço-tempo, e consequentemente a gente não, né, o Einstein conseguiria calcular certinho qual foi o desvio que a luz fez e, consequentemente, comprovar a sua ideia como uma teoria válida. E foi exatamente o que aconteceu, né? Entre vindas e vindas, ele conseguiu lá calcular esse desvio, e aí a gente pode ver aqui na imagem, né, que na verdade a estrela que a gente achava que estava em linha reta na Terra, na verdade ela estava atrás do Sol. E aí justamente porque o espaço-tempo ele curva, a gente tem a impressão de que ela está vindo em linha reta, tá? Então dessa forma o Albert Einstein conseguiu comprovar a teoria dele.
tá? De forma resumida, um pouco bagunçada talvez, mas é isso. Aí vocês podem assistir, ler outros materiais aí que vai falar certinho sobre. E especialmente estejam físico aí para explicar para vocês certinho o que acontece. Porque são temas realmente complexos, pessoal. Então tentei dar uma recortada. Então, resumindo aqui, o que a gente aprendeu de importante com o Albertinho? Ah, coitado, eu nem falei do Schwarzschild. O Schwarzschild foi o cara que pegou as equações de Einstein e falou assim, cara, olha que louco que você está falando aí. Provavelmente existe um corpo no universo que ele tem uma densidade tão grande que nem a luz consegue escapar dele. Vocês conhecem isso como buraco negro hoje. E foi uma das primeiras ideias dessa... Não as primeiras ideias, porque teve um cara em 1600 e pouco que ele dizia que provavelmente existe uma estrela negra em que a velocidade de escape dela era tão alta que nem a luz conseguiria passar. Mas ele, na verdade, usava a física newtoniana para explicar esse fenômeno. E a gente sabe que não é bem assim que acontece. Mas vamos dar o crédito para o cara porque ele foi o primeiro a pensar sobre isso. Schwarzschild, ele pegou essas equações de campo de Einstein e conseguiu aplicar isso, não sei como, uma matemática muito complexa. E aí ele falou assim, cara, provavelmente existe um corpo no universo que é um buraco negro, vamos dizer assim. Então vamos lá. Só, o que é um buraco negro, de fato? O buraco negro, ele seria esse ponto de singularidade de densidade matematicamente infinita, em que nem a luz consegue passar dele. Então a gente tem essa questão de velocidade de escape. A velocidade da luz é uma constante. Se alguém puder mandar aí embaixo aí, fazendo um favor, participem da aula. Mas é uma aceleração extremamente grande. É uma velocidade extremamente grande. E como essa gravidade ela é extremamente grande, a luz ela não consegue escapar disso. Então ela meio que volta para onde ela deveria sair, ou ela entra e nunca mais vai sair, beleza? Então a gente tem algumas estruturas bem interessantes do buraco negro. Uma das mais famosas, vocês devem saber, que é o disco de acreção. O anel de fótons, que nem é tão famoso assim, mas ele é bem legal, vou explicar um pouquinho para vocês sobre ele. E a gente tem o horizonte de eventos, que é o limite do que a gente consegue enxergar dentro de um buraco negro. Valeu, Polizelli. Essa é a velocidade da luz. Então, isso tudo é em metros por segundo. Então, nem essa velocidade consegue escapar de um buraco negro, justamente porque a densidade dele tende ao infinito, vamos dizer assim. Aqui no cantinho a gente tem uma foto real do buraco negro, da galáxia M87. Tá? Esse foi um conjunto aí de trabalho de inúmeros satélites que a gente tinha aqui na Terra apontados para a mesma direção, gerou um monte de dados e aí a gente conseguiu essa foto. Não é uma foto tipo assim, pega a TechPix, viaja lá e tira foto. Não, é um processo extremamente complexo, beleza? De novo, fica aí a leitura se vocês quiserem saber mais sobre essa parte de satélites que tiram fotos, né? Como a gente falou aí, tem os tipos de satélites, os observatórios, e aí foi um conjunto de vários desses satélites que conseguiram tirar essa foto, beleza? Pessoal, disco de acreção. O que seria esse disco de acreção? A Bruna comentou com vocês que gases, quando eles estão extremamente energizados, vamos dizer assim, eles liberam luz. A aceleração, a gravidade, ela tem uma relação extremamente grande com a aceleração. Não é à toa que a gente solta um objeto, ele acelera em direção ao centro de massa da Terra. Acontece mais ou menos isso também lá no buraco negro, só que esses gases eles ficaram presos aí né, na órbita desse buraco negro, e como lá a gravidade ela é extremamente alta, esses gases eles aceleram a velocidades próximas à da luz. Então olha só que doido. Vale lembrar também, pessoal, que a gente dá a impressão que a luz passa por cima do buraco negro, mas na verdade é um efeito óptico. Então, na verdade, imagina que é literalmente um ralo com toda essa matéria girando em volta, beleza? E esse fenômeno aí, na verdade, é um fenômeno óptico. Outra coisa que a gente pode observar aqui, do lado esquerdo do buraco negro, a gente tem uma parte mais clara e uma parte mais escura. Isso pode ser verificado também na foto real do buraco negro. A gente tem a parte de baixo aqui mais clara e a parte mais escura. O que isso significa? A matéria que está acelerando na nossa direção, ela emite, justamente porque a fonte está se movimentando rapidamente, o comprimento de onda ele fica um pouco mais estreito e, consequentemente, um pouco mais intenso também, mais energético. Então, a gente vê essa luz mais intensa. E à medida que a luz se afasta lá para o final, ela fica um pouco mais opaquinha, vamos dizer assim. Mas é porque, justamente, de acordo com o nosso referencial, ela está se afastando, beleza?
Anel de fótons seria aí alguns fótons que ficam presos um pouquinho antes do horizonte de eventos. A partir dali, desse anel de fótons, a gente já não consegue ter mais acesso ao que acontece no buraco negro. Aí pode entender da forma que você preferir. Ou cientificamente tem algum sentido, tá, pessoal? Né? Mas a partir do anel de fótons ali, né, seria o limite aí do horizonte de eventos. Eu coloquei a setinha errado aqui, me desculpem. Na verdade, o horizonte de eventos ficaria um pouco mais para a parte de dentro. Alguma dúvida sobre buraco negro? Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês. E aí chega um ponto que é aquele famoso ponto de singularidade. Por quê? Pessoal, na verdade, o buraco negro, como eu tinha falado para vocês, não é dessa forma que eu coloquei justamente para vocês poderem olhar e falar assim, ah lá, tá errado. Não é que tá errado, né? Mas eram simulações que a gente acreditava que seriam certas do buraco negro. E essa simulação aqui que eu mostrei para vocês é uma simulação que a NASA fez. Seria a nossa simulação mais completa sobre, de fato, o que de fato é um buraco negro, até a gente tirar essa foto aqui, que parece que está numa resolução, né, tipo, um pouco de procedência duvidosa, mas é uma foto que comprova exatamente o que a simulação mostrava. Então, tudo isso aqui, até então que a gente tinha, eram simulações por computador. Então, a gente tem esse ponto de singularidade, ou seja, na verdade, a matéria dele está toda concentrada nesse ponto. E por que a gente chama de ponto de singularidade? Lembra que eu falei para vocês que a densidade é quase infinita? Justamente porque ela torce demais o espaço-tempo. Isso tem algumas implicações interessantes. Se vocês, por exemplo, fossem cair num buraco negro, né, a gente tem essa parte aqui chamada de ergosfera, que a partir do momento que a gente adentrasse ela, a gente começaria, vamos supor, uma pessoa longe, né, que estaria vendo a gente cair num buraco negro, eu imagino que isso deve ser interessante de ver, ainda mais se a pessoa for meio chata, mas à medida que você vai vendo a pessoa adentrar o buraco negro, ela vai tendo um desvio para o vermelho. Alguém pode imaginar o porquê que a gente vai ficando avermelhado quando a gente entra num buraco negro? Não tem Porque a... o comprimento de onda aumenta? O comprimento de onda aumenta. Exatamente, Marlon. Mas por que será que esse comprimento de onda aumenta? Justamente porque, assim, lembra que eu falei para vocês da velocidade de escape? Até aqui ainda é possível, apesar de um pouco difícil, escapar da velocidade, da atração gravitacional do buraco se a gente acelerar muito. E a luz, ela tem essa capacidade, porque é a luz, né, cara? Ela corre na velocidade da luz. E só que assim, ela tem uma perca energética extremamente grande e ela desvia para cores menos energéticas, como o vermelho. Lembra que eu falei para vocês lá no começo? Cores vermelhas, alaranjadas, elas têm uma energia mais baixa. Então, a partir do momento que a gente estivesse caindo aqui, a luz que tivesse passando do buraco negro para fora, isso ficou um pouco estranho, né? Tipo, é um pouco difícil sair do buraco negro, mas ainda nessa região aqui é possível, né? O que não é possível é a partir do horizonte de eventos. Mas aqui na ergosfera, a luz ainda consegue passar e ela desvia para o laranja, para o vermelho. Isso explica por que essa camada de gases em volta, ela sofre esse desvio para o alaranjado, beleza? O horizonte de eventos é um mistério. Muitos dizem que é um portal para outros universos e a gente tem vários universos aí linkados entre buracos negros. Outros dizem que é o ponto de singularidade lá que faz uma dobra no espaço-tempo, que a gente entra, por exemplo, isso é o buraco branco, existe a questão do buraco branco também, que é suposto só por cálculos, né? Mas até aí os caras conseguiram calcular que existe um buraco negro e aí anos depois a gente conseguiu comprovar isso, então nada é impossível. Alguns dizem que se a gente adentrar essa parte do horizonte de eventos, a gente pode sair em outro ponto do nosso universo mesmo, do nosso espaço, né, vamos dizer assim. Ou a gente pode se linkar com universos paralelos aí. Vocês podem viajar na maionese porque literalmente é uma coisa muito contra-intuitiva para a gente poder entender. Mas acho que do buraco negro, de interessante é isso, pessoal. Existe aí os processos de espaguetificação, tem vídeos do Nostalgia, do Castanheira lá que são bem legais também de assistir. Para vocês que gostam desse tipo de conteúdo, é bem, bem legal. Mas o legal do buraco negro, para mim, é que ele envolve muito dos conhecimentos mais modernos que a gente tem da ciência, como a teoria da relatividade, essa questão da velocidade da luz em si, da distorção do espaço-tempo, multiverso, enfim.
E também tem essa questão da própria onda eletromagnética, né, que eu acho muito legal, que não é tão moderno assim, mas, cara, eu sou fascinado por esse tipo de coisa, beleza? Só, vocês têm alguma dúvida aqui? Uma coisa que vocês gostariam de compartilhar, alguma informação? Por favor, não façam perguntas muito complexas, senão eu vou me enrolar. Bom, não sei se é muito complexo ou não, mas existem mais camadas embaixo desse buraco negro, abaixo daquele Event Horizon. Isso, esse é o horizonte de eventos. Por que que a gente fala que é horizonte de eventos? Porque até aqui a gente consegue falar, e por isso que eu falei para vocês aqui do disco de acreção, falei para vocês aí da velocidade de escape, falei para vocês do redshift, né, que a gente fala, ou o desvio para o vermelho, que é aquela questão que o Marliton comentou. Então até aí a gente consegue explicar. Só que a partir do horizonte de eventos, para dentro a gente não sabe o que acontece. Sim, ainda Então, nós não sabemos, mas tem várias camadas até aquele negócio menor. você diz a partir da parte laranja aqui para dentro, né, João? Sim, Isso aqui, na verdade, são previsões matemáticas que existe esse ponto de singularidade em que a curvatura do espaço-tempo seria extremamente alta. Mas a gente não tem como comprovar isso, entendeu? Por isso que eu digo assim, que a gente não, a partir dali a gente não sabe o que acontece. Justamente porque nem a luz escapa de lá, então é difícil interagir com alguma coisa, porque assim, a nossa observação astronômica ela é predominantemente constituída de ondas eletromagnéticas. A gente interpreta as coisas por espectro eletromagnético. Ondas de raio gama, raio X, luz visível, enfim. Só que a partir do momento que nem a luz escapa de lá, fica um pouco difícil de estudar quais são os fenômenos que existem lá. Por isso que hoje a galera fala muito de ondas gravitacionais, porque talvez seja alguma forma que a gente tenha de tentar compreender melhor os buracos negros. Mas ainda assim é muito especulativo, ainda precisa de estudo sobre. Stephen Hawking era um cara que estudava muito buracos negros. Tem essas questões aqui. Existem esses jatos relativísticos que eu não vou arriscar falar hoje para vocês. Existem a questão de radiação Hawking. Se alguém souber alguma informação aí legal para poder comentar ali embaixo para deixar para o pessoal, né, com fontes aí legais, né, pessoal? Não vai escrever qualquer coisa, mas existe a questão de radiação Hawking que diz que o buraco negro pode evaporar, enfim. Existem algumas coisas mais especulativas. Me corrija se eu estiver errado aí nos comentários depois sobre a radiação Hawking, mas é mais ou menos isso. Não vou entrar em muitos detalhes porque já estou passando do horário aqui. Beleza, pessoal? Mas é isso. Isso aí fica a lição para vocês de buraco negro. Resumindo, buraco negro, então, seria esse ponto de densidade extremamente grande capaz de distorcer o espaço-tempo de uma forma que fica só que a gente conhece, né? Esse ponto de singularidade, horizonte de eventos e tudo mais. Beleza? Então, e os buracos negros, eles são formados também a partir lá daquele começo que a gente estava falando, depois da supernova. E se ele não vira uma estrela de nêutrons, né? Porque ele, para se transformar em estrela de nêutrons, tem que ter de 1,5 a 3 massas solares. Acima de 3 massas solares, amigo, provavelmente ele vai se transformar em um buraco negro. Beleza? E aí o que vai variar entre um buraco negro e outro seria justamente a massa. Só que a massa varia, só que em relação à densidade, essa relação de massa por volume, né, sendo bem física básica aí, a densidade dele tende ao infinito, por isso que esses fenômenos aí acontecem, beleza? É isso. E aí a gente entra aí com a Bruninha. Foi mal, Bruna. O Polizelli fez um comentário interessante sobre os buracos negros que eu acho válido comentar, né? O que aconteceria se alguém entrasse ali num buraco negro? O que acontece com a matéria que eles engolem, né? Entre aspas, engolem. Então... Polizelli. É que eu não sei falar, mas é espaguete, mais ou menos isso. Vira um macarrão. Isso. Então, Opa, quer responder, Léo? Não, pode responder, Bruno. Vai lá. Já falei bastante. Essa matéria, ela passa a fazer parte da massa do buraco negro. Então, assim, em outras palavras, a massa de um buraco negro, ela
cresce à medida que ele vai absorvendo a matéria que cai nele, mas isso não quer dizer que ele aumenta de tamanho, porque a densidade ali dele é infinitamente grande. O Léo comentou que é muito grande a densidade deles. Então, o que aumenta, na verdade, é o raio do horizonte de eventos, que o Léo comentou, né? A fronteira a partir ali de que tudo entra e não sai mais. Então, esse horizonte, ele depende da massa e ele vai crescendo à medida que a massa aumenta. E só um tópico ali para notar é que a matéria ela não vai para lugar nenhum. Apesar do nome buraco negro, os buracos negros eles não são buracos de verdade, eles são esferas. É isso aí. É isso. E essa questão da espaguetificação é bem legal, porque, só uma dentro, tipo assim, devido à gravidade do buraco negro ser extremamente grande, como a gente está comentando, variação de metros de tipo assim, do raio, né, do buraco negro, vamos dizer, né? Esse raio aí, desde a ergosfera até o horizonte de eventos, uma variação pequena de metros já é o suficiente para a aceleração da gravidade ser extremamente grande da ponta do seu pé até a cabeça. Então, meio que seu pé vai embora e sua cabeça fica ainda, porque é uma aceleração muito grande. E a matéria, você tipo, seria desintegrado completamente só pela aceleração da gravidade. Então, quando eu falei ali que se você jogar alguém, na verdade você já teria morrido muito antes pela radiação extremamente alta que vem do disco de acreção. E né, seria difícil ter acesso, né, justamente porque você tem gases acelerando quase na velocidade da luz ali, então fica um pouco difícil chegar perto. Mas, tirando essa parte do disco de acreção, a gente teria esse processo de espaguetificação, sim. É interessante. É bem brisado, mas é legal. Beleza, pessoal, acho que é isso, né? Vamos prosseguir. Então, a gente vai dar uma breve introdução do que são constelações, né? Voltando novamente para estrelas e para quando elas estão vivas. Então, constelações são agrupamentos aparentes de estrelas, nos quais os astrônomos lá da antiguidade eles imaginaram formas, figuras, tanto de pessoas quanto animais, como objetos, e para que eles pudessem identificar partes do céu. Então, numa noite escura, né, que a gente não esteja numa cidade grande, com muita luz, enfim, com muita luz, a gente pode ver entre 1.000 e 1.500 estrelas no nosso céu. E o legal é que nem sempre elas estão lá, né? Nem sempre são as mesmas estrelas que estão lá, por conta da rotação da Terra, do movimento das próprias estrelas também. O nosso céu, ele acaba mudando. Então, a gente vai falar um pouquinho das constelações, que a gente vai ver aqui, mas eu queria comentar com vocês duas coisas. A primeira delas é sobre a esfera celeste. Então, todas as estrelas que a gente enxerga do céu, elas estão próximas da gente? Elas estão realmente próximas da Terra? Não. Não, né? Só para testar vocês de novo, que eu vi que bastante teve gente que errou lá no quiz do Instagram. Qual que é a estrela mais próxima da Terra? O Sol. O Sol? Isso aí, o Sol. O Sol. As outras Para ver se vocês estão espertos depois de tudo. As outras estrelas, como a distância é muito longa, só dá para ver tipo um pontinho dela. Isso aí. Então, a gente tem a esfera celeste, onde a gente consegue ver várias estrelas e elas estão a distâncias diferentes e elas têm brilhos diferentes, né? Não quer dizer que elas sejam pequenas,
Muitas delas são até maiores do que o Sol e elas têm um brilho bem maior do que o Sol. E essa luz dessas estrelas consegue chegar até nós, mas elas não estão próximas, né? Então, em 1929, a União Astronômica Internacional, UAI, adotou 88 constelações oficiais para a gente. Existem outras constelações, além dessas 88, e eu vou até comentar sobre elas, mas as principais, as que a gente conhece bastante, principalmente por causa do zodíaco, são constelações de Escorpião, de Aquário, de Peixes, de Libra, Ursa Maior, Ursa Menor, Cão Maior, Cão Menor. Então essas são as mais famosas. A gente vai conseguir falar das 88? Infelizmente não. Foi mal, galera, porque é muita estrela. Mas eu vou mostrar duas que a gente achou bem interessante aqui para vocês. Então pode passar, Léo. A primeira delas é a constelação brasileira do Homem Velho. Então, como eu falei, a UAI, ela adotou 88 constelações oficiais. Mas não quer dizer que outros povos, né, principalmente povos indígenas, não tenham suas próprias constelações, seu próprio modo de ver e identificar o céu. Então, essa constelação brasileira, ela é desconhecida por grande parte do público e até, né, por astrônomos de outros países, mas ela é uma maneira diferente ali de olhar as mesmas estrelas que a gente até já conhece. Então, a gente tem o aglomerado de Hyades, que é a cabeça do homem, né? Bem ali a bolinha do meio, é que eu tô sem mouse, mas se o Léo conseguir apontar ali. Então, a cabeça do homem é o aglomerado de Hyades, né? Que é a mesma cabeça da constelação de Touro, que a gente conhece, né, de outra forma. A gente tem as Pleiades, que é uma espécie de penacho ali, ou um cocar indígena, que é a bolinha mais do canto esquerdo, isso daí. E daí a gente tem o cinturão de Órion, que é bem conhecido, as populares Três Marias, que é a perna do homem. Isso aí, Léo, essa mesmo. E a gente tem uma estrela, que também é uma estrela que faz parte da constelação de Órion, que é a Betelgeuse, que é a estrela vermelhinha da outra perna. Então, tem uma lenda bem interessante sobre essa constelação, que ela vem do folclore tupi. Então, é justamente, né, a constelação de um homem velho que teve sua perna cortada por uma esposa desgostosa dele e a perna dele, né, então levou-se termina na estrela avermelhada, que é a Betelgeuse, justamente a Betelgeuse. E daí ele tem uma bengala para ajudar ele. Mas naquela época a mulher cortou com o quê e por quê? Então, é uma lenda tupi que conta a história de uma mulher que ela casou com um homem muito velho, ela não gostava dele, e daí para conseguir ficar com outro homem, né, ficar na verdade com o irmão dele, ela acabou matando esse homem velho e cortando a perna dele. Não fala com qual instrumento, mas é essa lenda. Pois é. Então, eu achei legal trazer justamente essa constelação, porque ela usa estrelas que são muito conhecidas para nós em outras constelações, que são as Três Marias, né? E a Betelgeuse. Pode passar. Que são estrelas justamente da constelação de Órion, que é a nossa equipe.
Olha só, coincidência? Não. Fizemos de propósito. Então, a constelação de Órion, ela é uma das mais famosas, né, do caçador ali de Órion, e ela pode ser vista durante todo o nosso verão aqui no hemisfério sul. Então, ela é justamente famosa porque ela é fácil de reconhecer, né, por causa do cinturão de Órion, que são as Três Marias, e por causa de Betelgeuse, que é uma das mais famosas estrelas, que seria ali o cinturão, as Três Marias. Vocês estão participando do programa Três Marias. E Betelgeuse fica logo ali na axila do caçador. Então, no nosso céu, a gente não consegue ver todas as estrelas que formam a constelação ali, porque algumas têm intensidade maior, algumas têm intensidade menor, né? E nem sempre o brilho de todas consegue ser visto a olho nu, mas as principais a gente consegue identificar ali. E daí eu trouxe uma curiosidade para vocês, que é uma curiosidade das Três Marias, que na verdade elas se chamam Mintaka, Aunilan e Aunitak. E são nomes árabes que significam, respectivamente, o cinto, a pérola, ou pedra preciosa, né? E a corda. Então, outra coisa legal é que saber que elas estão realmente muito próximas no céu. Então, diferente, né, de outras constelações, que uma estrela está aqui, outra está 1000 anos-luz de distância delas, elas estão muito próximas e elas estão a aproximadamente 1.500 anos-luz da Terra. Ou seja, quando nós olhamos para elas, na verdade, a gente está olhando o brilho que elas tinham há mais ou menos 1.500 anos atrás. Então, quando nós olhamos para o céu, tem aquela famosa frase, nós estamos, na verdade, olhando para o passado. Poético. Poético. Vamos terminar de forma poética essa aula. Pode passar, Léo. Finalizando aqui com o nosso querido Carl Sagan, somos feitos de poeira de estrelas, nós somos uma maneira de o cosmos se autoconhecer. É isso aí, muito obrigada pela presença de todo mundo. Dúvidas? Alguma pergunta? Eu acho que perguntaram ali se a estrela vai... Peraí, deixa eu só ter certeza da pergunta. Daqui milhões de anos vai acabar o brilho? Então, na verdade, provavelmente a estrela já nem existe mais. Só que a gente está olhando, por exemplo, imagina que é um feixe, né? A luz está viajando, ela chega no nosso olho e enquanto a fonte emissora dessa luz está sendo... existe, ela continua. A partir do momento que, sei lá, ela explodir, parar de brilhar... Não, mas depende... tô falando porque ela já explodiu e a luz dela, entre aspas, tá vagando pelo espaço. Então, tem Isso. como, tipo, ela acabar a luz? Acabar Então, o brilho dela? vai acabar o brilho dela se ela, tipo assim, né? Vamos supor, se ela virar uma supernova, ela tá brilhando de um jeito, aí ela vai brilhar muito, vai ficar, sei lá, alguns milhares, não sei quanto tempo que dura o brilho de uma supernova. Depende da supernova, mas sei lá, vamos supor que ela dure 100 anos brilhando daquele jeito, e depois ela vai se extinguir o brilho, ou se ela se transformar numa anã branca, como a Bruna tinha falado, se ela vai se transformar numa estrela de nêutrons. Então depende, mas é um pouco de só se ela virar um buraco negro mesmo para ela parar de emitir luz. Mas depende do que ela se transformar depois, entendeu? Depende do que acontecer com a estrela. Mas enquanto ela emitir algum tipo de onda ou radiofrequência, a gente vai captar aqui da Terra de acordo com o que estiver chegando. Mas vamos supor, uma coisa interessante. Sabe aquela foto do buraco negro? Sim. Se eu não me engano, ele tá tipo a 70 milhões de anos-luz. Não sei ao certo. Entre 60.
Eu só sei que é o seguinte, como eu faço biologia, eu gosto muito dessas brisas. Então, quando a luz daquele buraco negro, ficou estranho, mas o disco de acreção dele foi, vamos dizer assim, né? Emitido, ele foi emitido. O ser humano nem existia ainda, pessoal. Nem o gênero que a gente do Homo existia ainda. Existia somente lá os macaquinhos de cauda comprida e é isso. A gente nem pensava em existir ainda. E aí a gente está tirando uma foto exatamente daquele período. Então isso é muito legal. Entendi. Quando a gente tira aquela foto, a gente está olhando exatamente para 70 milhões de anos no passado. Talvez aquele buraco nem exista mais, buraco negro não exista mais, mas buracos negros tendem a ter uma vida aí bem, bem longa. Não me perguntem quanto tempo, que eu não sabia. Valeu. Beleza? É isso. Mais alguém aí tem alguma informação para compartilhar, conversar aí? Respondendo o Marcelo, sim. Na verdade, foi a luz, né, que permitiu os cientistas fazerem os cálculos de qual era a idade do universo. Então, até aquele momento, a luz viajou 13,8 bilhões de anos para chegar até nós. Então, eles podem continuar, e tanto porque o universo continua em expansão. Então, pode haver outros sistemas em que a luz de algumas estrelas nem chegou ainda. Pode haver outras estrelas que nós não conhecemos ainda porque a luz delas não chegaram até nós. Então, é basicamente isso. A luz delas está viajando ali e a partir do momento que a luz chega até nós que a gente consegue observar as estrelas. Só um ponto. Obrigado, Marlington, ali. Ele comentou sobre a idade, a distância, na verdade, né? Em que o buraco negro, M87, está em relação à Terra. Então, seriam 53 milhões de anos-luz. Ou seja, há 53 milhões de anos atrás aquela luz foi emitida e a gente conseguiu capturar aqui na Terra 53 milhões de anos depois. Beleza? Mas ainda a questão dos nossos antepassados continua. Mas isso é interessante também porque a gente só conseguiu fazer a primeira foto de um buraco negro agora, né? Isso quer dizer que pode existir outros buracos negros em algum lugar no universo e a luz deles ainda não chegou até nós. Então a gente ainda não consegue observar eles. É uma coisa a se pensar. E eu vi o pessoal comentando também sobre, será que algum dia a gente vai conseguir fazer foguetes que viajam na velocidade da luz? Bom, se a teoria da relatividade estiver 100% correta, na verdade não existe meio material que consiga viajar na velocidade da luz. A gente pode viajar a 99,9999999% da velocidade da luz, mas nunca